Boa tarde, pessoal. Começamos a nossa terça hoje com logaritmos. Legal? Iremos ver hoje a parte de logaritmo. Mas com logaritmo a gente fecha essa parte de função, né? Que é função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Tá certo? Então vamos seguir para frente. Então, logaritmo não é difícil de aprender porque está associado à função exponencial. Então, não é difícil de compreender não, tá certo? Vamos aqui. Então, logaritmo de um número. O que seria o logaritmo de um número? Tem uma história de logaritmo, como surgiu, mas não cabe aqui, porque até mesmo nós estamos interessados em resolver as questões de logaritmo que caem no Enem. Então, o que seria o logaritmo de um número? Vamos aqui, ó. A definição, aliás, o texto aqui diz o seguinte, ó. Sendo A e B representação de números reais com A maior do que zero, ou seja, positivo, e B maior do que zero e diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B, o expoente em que B deve ser elevado de modo que a potência obtida de base B seja igual ao valor de A. Talvez você não tenha entendido nada, mas quando a gente vai partir agora para mostrar, você entende o que o texto está querendo dizer. Então vamos aqui, vamos mostrar e você vai entender, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa que você tem que colocar em mente é logo isso aqui, ó. Ou seja, A maior do que zero, B maior do que zero é diferente de 1. Tá certo? E esse B, ele vai receber o nome de base, né? Deixa eu apagar aqui. Esse B é a base. Tá certo? O B é a base, né? A base do logaritmo. O A é o logaritmando, né? E vamos seguir para frente que você vai entender. Aí logo quando a gente mostrar aqui, você vai entender e vai ficar bem claro. Mas de antemão, A maior do que zero, B maior do que zero, diferente de 1, é essencial, porque aqui é a condição, tá certo, de existência dos logaritmos. Isso aqui é fundamental. Então vamos lá. Então como é que a gente representa o logaritmo de um número? A forma logaritmo seria essa daqui, ó. Vamos lá, ó. Logaritmo, aí o A, o B embaixo, igual a x. O que é que significa isso? Como fazer essa leitura? Logaritmo de A na base B igual a x. Ou seja, o logaritmo de A na base B é igual a x. Nós vamos resolver um para você entender, tá certo? E você ficará entendendo de forma definitiva. Então, e a forma do logaritmo é essa, ou seja, a palavra abreviada logaritmo de A na base B igual a x. Você vai ler dessa forma. Logaritmo de A na base B igual a x. E o que é que significa logaritmo? Aí daqui a pouco nós resolveremos e você entenderá, tá bom? Então vamos aqui. Ó, o B é chamado de base do logaritmo. O B é a base. Tá certo? O A é chamado de logaritmando. Ou anti-logaritmo. Então, o A é logaritmando ou anti-logaritmo. É a mesma coisa. E o X representa o resultado, o logaritmo. Tá certo? Então, o X seria o resultado, ou seja, do logaritmo de A na base B. Tá certo? Agora, seguindo aqui para frente. O logaritmo, ele é o inverso da exponencial, ou seja, da função exponencial que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, o logaritmo é o inverso. É o contrário. Então, se é o contrário, eu posso transformar o logaritmo para a forma exponencial. E como é que esse logaritmo sai da forma de logarítmica e vai para a forma exponencial? Então presta atenção que aqui é o segredo da coisa. Então, conclusão. Aliás, seguinte,
Então a setinha, aí vem b elevado a x igual a a. Então, quando eu pego o logaritmo e levo para essa forma aqui, então ele sai da forma logarítmica e vem para a forma exponencial. É o inverso da forma exponencial. Aí eu desmancho tudo e volto para a forma exponencial. Agora como? Então veja que eu tenho logaritmo de b, aliás, de a na base b igual a x. Aqui é a base, aqui é o logaritmando, aqui é o resultado. E como sair dessa forma? Para me eliminar a palavra, simplesmente eu faço b elevado a x igual a a. Aí eu coloco o logaritmo na forma exponencial. Então, para me resolver o logaritmo, eu tenho que tirar ele da forma logarítmica e botar na forma exponencial. Aí simplesmente eu faço base elevado ao que tem depois da igualdade igual ao logaritmo. Simplesmente eu faço isso. Então, conclusão. O logaritmo é o inverso da exponencial e vice-versa. E para você resolver o logaritmo, você tem que tirar ele da forma logarítmica e transformar para a forma exponencial. Aí, como nós estudamos equações exponenciais, tá certo? Funções exponenciais, nós não iremos ter dificuldade. Aí, conclusão. O b é a base da potência, que era a base do logaritmo, tá certo? O a é o resultado, é a potência, ou seja, o a é o logaritmando, lá na parte do logaritmo, e aqui é o resultado da potência, e o x é o expoente. Então, conclusão. O logaritmo de a na base b, tá certo? É um número que eu elevando a base a ele, eu encontro, tá certo? Esse número que eu estou atrás de encontrar um logaritmo. Aí eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Legal? Para você ficar ciente disso. Então, por exemplo, logaritmo de 4 na base 2. Quem é o logaritmo de 4 na base 2? É um número que eu elevando 2 a ele, deu igual a 4. Agora, como resolver isso? Aí simplesmente eu boto igual a x, eu tiro da forma logaritmo e boto na forma exponencial, simplesmente eu faço, ó, 2 elevado a x igual a 4. Aí aqui eu tenho uma equação exponencial. E como é que você resolve a equação exponencial? Iguala as bases e trabalha com os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, conclusão. O valor de x é 2. Ou seja, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Legal, gente? Agora vamos aqui. Outro exemplo. Legal? Por exemplo, eu poderia calcular o logaritmo de 3 na base 27. Quem é o logaritmo de 3 na base 27? É um número que eu elevando 27 a ele, encontro 3. Tá certo? Ou seja, deu igual a 3. Então, simplesmente eu coloco aqui x. Na forma exponencial, 27 elevado a x igual a 3. Eu boto na base 3, 27 é 3 elevado a 3, então fica 3 elevado a 3x igual a 3. Bases iguais, expoentes iguais. O 3 não tem expoente, então significa dizer que é 1. Resolvendo a equação, x é igual a 1 sobre 3. Então, quem é o expoente de 3 na base 27? É 1 terço. Ou seja, se eu elevar 27 a 1 terço, eu vou encontrar 3. Certo? A gente sabe que se eu elevar 27 a 1 terço, vocês estudaram radiciação e vocês sabem que esse número volta para dentro do radical, porque o expoente dele é fracionário. Raiz cúbica de 27, 3.
Legal, gente? Então é dessa forma que se resolve o logaritmo. Então, para resolver o logaritmo, você tem que tirar da forma logarítmica e levar para a forma exponencial. Legal? Então vamos seguir aqui para frente. Agora apagando aqui para a gente seguir para frente. Então aqui, ó. Agora esse próximo dito aqui, esse próximo textozinho, ó. Quando a base do logaritmo é igual a 10, a mesma pode ser omitida. E esses logaritmos recebem o nome de logaritmos decimais de Bridges, né? Logaritmos decimais ou de Bridges. Não sei falar esse nome direito, mas esses logaritmos são chamados de logaritmos decimais. Então, por exemplo, se você tem assim, ó, logaritmo de 1000 na base 10. Essa base aqui pode ser omitida e pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Logaritmo de 1000 sem a base, então você já sabe que a base é 10. Então, se não tem a base, você já sabe, a base é 10, pode ser omitida. Ele se chama logaritmo decimal ou logaritmo de Bridges. Como resolver o logaritmo de 1000 na base 10? Simplesmente você bota o x, ó, 10 elevado a x igual a 1000. 1000 é 10 elevado a 3. Bases iguais, x igual a 3, o logaritmo de 10 na base 1000 é 3. Por quê? Porque 10 elevado a 3 dá 1000. Tá bom, pessoal? Então agora apagando aqui para a gente continuar. Então, agora o próximo item. O próximo item seria o seguinte, ó. O logaritmo natural ou neperiano de um número A real e positivo é o número LNA, que é igual ao logaritmo de A na base E, sendo E o número de Nefer. Um número irracional transcendental aproximadamente igual a 2,7182. Então, gente, eu coloquei aqui, mas propriamente no Enem não se explora muito o logaritmo neperiano, mas o logaritmo neperiano é um logaritmo, que é chamado logaritmo de Nefer, tá certo? Em que a base dele é o valor que é igual a 2, aproximadamente 8. Você pode arredondar esse 7 para 8, aproximadamente 2,8. Então, e essa base é representada pela letra E. E esse E vale aproximadamente 2,8, que é justamente o número desse Neper, né? Que é um número irracional transcendental. E esse aparavreado assim, ou seja, essa notação é substituída por LN, né, de A, não bota a base, nesse caso aqui a base não é 10, quando vier escrito dessa forma, lembre-se que a base é E, tá certo? E para você resolver o logaritmo neperiano, LN de A, simplesmente você bota o x, então você vai ter E elevado a x igual a A. Certo? Isso aqui é muito utilizado no terceiro grau. Quando você vai fazer matemática, você utiliza muito o logaritmo neperiano. Mas se por via das dúvidas cair alguma questão, nós iremos saber resolver. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se, o logaritmo é o inverso de potenciação, né? Aliás, de exponencial e vice-versa, né? Eles andam junto. E para você resolver o logaritmo, você tem que colocar na forma exponencial. Tá bom? Não esqueça disso. Daqui a pouco a gente volta seguindo o nosso assunto. Tá bom, pessoal?